errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Cá estamos para mais uma sexta-feira doutrinária, nesta que é não só a minha, não só a nossa, é de facto a nossa Casa com o Evangelho. Então hoje estamos para a nossa sexta-feira doutrinária, este que é o espaço onde trazemos vários aspectos doutrinários, não é? Não só do Evangelho, mas também dos princípios básicos da doutrina espírita. E, portanto, vamos, antes de apresentar aqui o nosso amigo Iama de Jesus, vamos, como é nosso hábito, aqui cumprimentar-nos, dizer boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal. Para já, a Cirlei Aparecida está connosco. Olá, Cirlei, boa tarde. Aqui os nossos parceiros da TV Secal também enviam aqui um abraço para todos nós. A Fernanda Ferreira também está connosco. Maria Mandarina, a Lourdes Gonçalves, a nossa amiga Sandra Santos. Olá, Sandra. O Virgílio Mendes, Fernanda Ferreira, Nazaré Jesus Silva. Olá, Nazaré. Nazaré de Nazaré. Muito bem. Cidália Cardoso, Aminda Gomes, a Carlene Peixoto, a nossa amiga Sara Freitas, Maria Emília Caneira, Maria Caneira, Marta Sabino, Maria Odete Santos e outros amigos que depois se irão juntar a nós. Para já, apresentar aqui os nossos parceiros de jornada, o NEP Brasil, a Rede Amigo Espírita, o canal Renovando Consciências, Espiritismo e Mediunidade, TV Secal, TV7, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. A nossa gratidão a todos vós, queridos amigos. É um gosto ser vosso parceiro. Para já, vamos então, com honras, receber o nosso querido amigo Viama. Cá está ele. Oh, meu amigo, seja bem-vindo uma vez mais, que já cá estiveste, à Casa com o Evangelho. Viama, as tuas considerações iniciais?
Uma satisfação imensa voltar aqui com vocês, querido Felipe, com o teu público, nesse trabalho tão necessário, com um tema tão importante para as nossas jornadas de evolução espiritual, que é esse acerca de Maria de Nazaré, que altamente nos desafia. Muito obrigado pela nova acolhida, por mais esta vez aqui junto a vocês. Muito bem, querido amigo. É sempre com muito gosto que te recebemos aqui neste nosso espaço de divulgação doutrinária. Para já, então, Yama, vou-te pedir só uma breve apresentação pessoal para quem não te conhece, para que possas introduzir aqui quem és, não é? Essa é uma pergunta das mais difíceis. Eu sou um espírito imortal, né? Essa é uma pergunta das mais difíceis. Meu nome é Uyama, eu sou de Belém do Pará, na Amazônia do Brasil, sou professor da rede pública de ensino, estudei aí no intercâmbio de estágio avançado em Portugal, passei um tempinho na UMinho, num acordo de cooperação técnica num programa em que cursei doutoramento em desenvolvimento curricular. Estive aí com um conhecido de vocês, um educador conhecido de vocês, José Augusto Pacheco, com o qual tive a honra de trabalhar e muito aprender também acerca de currículo. E na minha trajetória enquanto cristão, eu sou espírita há quase 30 anos e sou trabalhador espírita de uma casa no Nordeste brasileiro, que é onde eu trabalho e resido, que chama-se Centro Espírita Lar de Idosos O Reencontro, que é um abrigo de idosos onde funciona um centro espírita também. Uma casa que vive da graça de Deus e de algumas ajudas, enfim, e a gente trabalha lá também como um ceareiro da doutrina e do serviço do Cristo. Isso é a metade da minha vida. Claro, fantástico. Muito obrigado, amigo. Então, olha, vou fazer uma prece para então iniciarmos aqui o trabalho, está bem? Vamos então, queridos amigos, convidar a todos que nos possam acompanhar nesta prece, uma vez que nós vamos falar hoje sobre uma personagem incrível, não é? Nossa Senhora Maria de Nazaré. Então, que as irradiações do seu espírito amoroso, que o seu coração de mãe nos possa entrelaçar a todos, sobretudo para as almas aflitas que neste momento nos veem, ou para aquelas que nos virão no futuro, que possam receber da inspiração do nosso amigo Viama, nosso irmão querido, que ele possa ser inspirado para nos trazer as sublimes mensagens deste espírito humilde, desta mãe amorosa, que estende sobre todos nós o seu manto de luz e através de pétalas douradas que caem sobre as nossas frontes, possamos receber dela o suave perfume do seu amor. Então, Maria, Mãe de Jesus, abençoa-nos a todos nós, abençoa o nosso trabalho, abençoa esta nossa casa, mas abençoa também todas as casas mentais que, perturbadas e aflitas, rogam o teu auxílio, hoje, agora e para sempre. Fica connosco, Maria. Ave Maria, cheia de graça. E assim está. Meu amigo, a palavra é tua e vamos desfrutar daquilo que tens para nos dizer. Felipe, querido, a Maria de Nazaré é uma nobre desconhecida de uma parte de nós cristãos. É alguém que a gente demora muito tempo conhecer minimamente para saber de fato a referência que Maria é como mãe da humanidade, como nossa Mãe Santíssima. A expressão Mãe Santíssima, ela não foi atribuída a Maria por uma religião A, B, C. Nós sabemos pela obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que essa designação foi dada a Maria, no capítulo 30 de Boa Nova, essa designação foi dada a Maria por um leproso. Quando Maria foi recolhida por João para as paragens de Éfeso, que ela esteve lá até o final dos seus dias, quando Cristo foi buscá-la,
ela atendia viajores, deserdados sociais, leprosos, doentes, famintos, os pequeninos dos quais Cristo tanto nos referenciou, exortando-nos à atenção. E um desses leprosos curados pegou as mãos de Maria, beijou as mãos de Maria e disse que, assim como para ele e para com todos aqueles que por ali passavam em busca de pão, de um alento, de uma conversa, de uma graça, de uma prece, de uma bênção, ela era uma mãe, mas ela não era uma mãe comum, ela não era uma mãe qualquer. Ele o sentia no imo da alma, ela era uma mãe santíssima. E Humberto de Campos faz essa expressão de Maria. Então, quando a gente se dirige a Maria e a chama de Santíssima, a partir do estado mental daquele leproso, olhando e beijando as mãos de Maria, isso faz com que a gente cruze para uma outra informação que nós materialmente temos de um anjo da Pleiade de Jesus Cristo, como co-criador em plano maior, chamado Gabriel, e esse anjo veio até Maria e disse: continua a alegrar-te, Maria, porque tu conceberás de Deus e trarás Jesus, o Salvador. E fez o anúncio, veja, se um anjo da Pleiade do Cristo Altíssimo, do Cristo co-criador em plano maior, humildemente se dirigiu a Maria, tão respeitosamente, amorosamente se dirigiu a Maria, quem somos nós para ignorar o poder, a irradiação desse ser sapientíssimo, perfeito, que é Maria? Então a gente vê alguns irmãos, do alto das suas necessidades de formação, como todos nós o somos também, olhar Maria com tanta indiferença, olhar Maria com tanto pouca consideração, e desconsiderando todo o contexto que materialmente se põe para o nosso acesso, posto nas informações delineadas biblicamente, inclusive. Porque, veja, Felipe, Jesus Cristo, esse Espírito, como a questão 625 do Livro dos Espíritos nos fala, que foi o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia. E Kardec, do alto da sua genialidade, da sua missão instituída pelos céus para trazer essa terceira revelação, sem nenhum devotamento a Kardec, né? Apenas olhando objetivamente o contexto histórico. Kardec interessado em saber se a verdade estava com os Vedas, se a verdade estava no Bhagavad Gita, se a verdade estava no Alcorão, se a verdade estava em Buda, em Krishna, em tantas deidades orientais. Kardec faz uma pergunta das melhores no Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual é o modelo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia. Porque todas as deidades, todas as consciências iluminadas que transitaram pelo orbe terrestre, com o qual tanto e muito e sempre temos a aprender, como Buda, por exemplo, onde estava o modelo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? Os benfeitores espirituais são categóricos, né? Dizem: Jesus Cristo, vede Jesus Cristo. Eis o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir como modelo e guia. Então, para que Cristo tivesse essa envergadura espiritual, eu quero deixar de fora aqui, Felipe, da Lavra Espírita, as referências sobre Maria. Há um livro chamado Maria de Nazaré, de um espírito chamado Miramês. Esse espírito narra como é que Maria de Nazaré foi buscada em Sírios, em um planeta fora da Via Láctea, e foi convidada para vir a um orbe de provas e expiações, um orbe no qual ela não precisava mais voltar, que há bilhares e bilhares de anos ela tinha passado por um orbe parecido, completado as missões necessárias a um plano de provas e expiações em função do refinamento da sua consciência, e o quanto ela já tinha caminhado na direção da sua perfeição.
E lá de Sírios, Maria aceita vir para um orbe de provas e expiações. Mas eu quero deixar aqui, Felipe, toda essa informação de lado. Eu não quero recorrer a essa informação. Que Maria veio de Sírios, que veio 200 espíritos, como diz Miramês, para preparar o orbe, o padrão vibracional do planeta Terra, para que Maria encarnasse, colocando Maria em um círculo de proteção e cuidado em relação à formação espiritual, em relação a pão, em relação à casa, em relação à formação, em relação à proteção, porque ser mulher na Palestina naquela época não era nada fácil, em relação aos contatos de referência com os quais ela podia ser protegida, inclusive a partir do templo. Então, 200 espíritos cuidaram da... Eu quero deixar tudo isso de fora aqui. Eu quero me ater só aos princípios materiais que a gente pode recorrer, como Magnífica, por exemplo. Como a Anunciação de Gabriel, um arcanjo da Pleiade sapientíssima e soberana de Jesus Cristo, que vem humildemente, olha para Maria e anuncia a concepção de Maria com tanto e absoluto e eterno respeito. Então, quando a gente olha para Maria e a gente olha Maria num plano menor, a gente o faz por ignorância, por absoluta ignorância, porque Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, Filho de Deus, foi filho de Maria de ponta a ponta da sua encarnação. Do primeiro ao último instante encarnado, Jesus foi filho de Maria. Desde a concepção até o desencarne na cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um pouquinho antes, ele tinha confiado a Maria, confiado João, a Maria a João, me perdoe, confiado Maria. Então, uma das últimas preocupações, a penúltima preocupação de Jesus Cristo foi amparar Maria, foi cuidar de Maria, foi proteger Maria, sua mãe. Jesus foi filho de Maria de ponta a ponta da sua encarnação. E uma outra questão interessante, Felipe, que a gente demora muito em entender, é em relação a esses filhos de Maria. A Maria teve outros filhos, há linhas teológicas que defendem que Maria teve 6 outros filhos depois de Jesus Cristo. E nós temos na Seara Espírita uma referência das maiores de um espiritualista, de um professor de grego bíblico, chamado Carlos Torres Pastorino. E o Carlos Torres Pastorino, ele tem uma obra linda chamada A Sabedoria dos Evangelhos. Ele publicou A Sabedoria dos Evangelhos em 8 volumes por uma revista chamada Revista Sabedoria, e no 2º volume dessa obra, e no 8º volume dessa obra, Pastorino traz uma coisa muito interessante sobre essas outras gravidezes de Maria. Ele diz, olha, há um costume na tradição judaica que dificilmente seria rompido, e dificilmente o é rompido, que é o honrar pai e mãe, a necessidade profunda de honrar pai e mãe. Os judeus têm um apreço imenso nesse mandamento, nessa lei, nessa expressão divinal. É inadmissível, inconcebível, que se Maria tivesse um outro filho qualquer, não 6, mas um único filho, esse filho estaria com Maria aos pés da cruz. E quanto mais filhos ela tivesse, menor é a possibilidade de não ter filho algum perto dela aos pés da cruz. Porque há uma tradição judaica que estabelece, que exorta divinalmente que os filhos cuidem dos pais. Então, é culturalmente muitíssimo improvável que se Maria tivesse outros filhos além de Jesus, um deles não estaria, ou todos eles não estariam ao pé da cruz com Maria em relação ao acompanhamento da Via Crucis do Cristo. Mas o Pastorinho complementa, ele diz, olha, mas não é o fato de Maria ter tido outros filhos ou não que tira de Maria a profunda perfeição assentada em 4 grandes valores de Maria, que é a obediência, a humildade, a simplicidade, obediência, humildade, simplicidade. Eu vou lembrar do quarto, que ele pondera lá. Eu vou lembrar do quarto. E aí ele diz que
Mesmo que Maria tivesse tido 12 filhos, mesmo que Maria tivesse tido muitos outros filhos, não há nada na conduta de Maria, a partir desses outros filhos, que desabonasse esse estado de perfeição, de divinização da consciência de Maria. Porque todos os exemplos de Maria foram exemplos de serviço, de boa vontade, de humildade, de atenção, de profunda obediência, de resignação, lembrei, de resignação e de simplicidade. Miramês, em Maria de Nazaré, nos diz que Maria de Nazaré era tão simples, tão pura, que quando Maria ia lavar roupa, as mulheres lá no talho, onde se lavava roupas, no espaço comum comunitário, as mulheres diziam assim, achando que Maria era um pouco fraca do juízo, porque Maria não escutava as maledicências, Maria não entendia as maledicências, ela não partilhava, ela não fofocava, ela não estava envolta a questões de padrão vibratório deletério, de modo algum. E por ela ser tão absorta de malícias e maledicências, as outras mulheres a tomavam como fraca, como pouco capaz cognitivamente. E aí Humberto Pastorino diz, todo o exemplo que Maria traz na Bíblia, diz assim, Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, porque eu não conheço homem algum, mas faça-se em mim segundo a tua vontade. Esse espírito obediente, esse espírito que se põe a serviço, a partir desses 4 princípios basilares, que é a obediência, a humildade, a simplicidade e a resignação. Então Maria é que nos dá uma profunda compreensão de resignação, de enfrentar e continuar andando, de enfrentar e soerguer a cabeça, de aceitar, dizer, olha, meu Deus, eu não sei por que é que eu tenho tanta dificuldade com dinheiro, o dinheiro não chega, eu faço tudo na ponta do lápis, eu conto tudo de modo tão... eu dou o meu melhor, digamos, não é? A pessoa pensa assim, eu não sei por que eu tenho tanta dificuldade com dinheiro, apesar de estabelecer uma firmeza de propósito muito grande com dinheiro, mas eu vou seguir dando o meu melhor e entendendo que se eu estou dando o meu melhor e dinheiro ainda não é algo que eu consiga com muita tranquilidade, é porque há uma razão onde a minha razão não alcança. Eu vou seguir. Então, essa firmeza de propósito, buscando compreensão e respostas que nós precisamos ter, mas sem parar, sem nos abater, ou lutando para que nós não nos abatamos, essa é a resignação que Maria nos ensina. Essa resignação não é aquele amesquinhar de corações. Essa resignação é aquela que a gente impõe firmeza de propósito e continua andando. Tanto é a tal ponto, Felipe, que quando Gabriel anuncia a Maria a vinda de Jesus, Maria vai para a casa de Isabel. Os evangelhos nos dizem que Maria chega na casa de Isabel só. Maria não chega na casa de Isabel com José. E não chega por 2 motivos. O primeiro porque a gente vê em Lucas que ela chega só, o texto é claríssimo em relação a isso. E o segundo é porque depois que Maria sai da casa de Isabel, é que Maria anuncia na sequência lógica, na sequência literária e literal dos evangelhos, anuncia a José que está grávida. Então, quando Maria anuncia a José que está grávida, ela está com quase 4 meses. Com quase 4 meses. E aí a gente sabe também que depois que Maria vem da casa de Isabel e Maria anuncia a gravidez para José, a gente sabe que José, no seu coração, repudia Maria. E isso é lindo, isso é interessante, Felipe, porque aqui José transgride uma lei mosaica que está estabelecida em Deuteronômio e que era muito comum na época. Se uma mulher noiva era considerada casada, ela só não estava coabitando junto com o esposo, mas ela estava considerada casada. A obrigação pela lei de José era denunciar Maria ao apedrejamento. Mas José é conhecido como justo porque ele transgride a lei. Porque uma lei injusta, uma lei pouco humana, uma lei que não preza a vida,
é desrespeitada por José, que a transgride e, portanto, é considerado justo. E ele decide repudiar Maria em segredo. E é nessa ocasião que vem um anjo em sonho para José e diz: José, acalma-te, Maria concebeu do Espírito, Maria concebeu de Deus. Vem, eis o Salvador, o Messias esperado. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Então, José já foi solicitado pelo templo para se aproximar de Maria em função da alta possibilidade de Maria conceber o Messias, porque havia muito poucas descendentes de Davi, e todo mundo sabia que o Messias viria pela linhagem de Davi. Todas as mulheres possíveis de conceber o Messias da linhagem de Davi foram casadas pelo templo, foram aproximadas dos seus companheiros. Então veja, essa firmeza, essa resignação de engravidar, de estar a serviço, de ser obediente à palavra, de preocupar-se com uma missão, muito mais com os prazeres pessoais do próprio ego. Isso é muito interessante. Tem uma questão em O Consolador, Felipe, que perguntam para Emmanuel, por que é que pessoas inteligentes erram tanto? Aí Emmanuel responde que as pessoas inteligentes tendem a errar mais em função de coisas do coração. Pessoas inteligentes caem em relação a coisas do coração com muita mais facilidade do que pessoas com quase nenhum estudo. Pessoas com quase nenhum estudo têm um monte de outras dificuldades, mas não tantas quantas as pessoas com um pouco mais de desenvolvimento. E olha que coisa interessante, José, ele, em relação ao seu coração, ele repudiou Maria, um homem escolhido pelo templo, um homem do templo, um homem religiosíssimo, um homem de todas as leis observadas, um homem impoluto, escolhido pelo templo, no seu coração rejeitou Maria. Foi preciso que lhe viesse um anjo. Eu quero só abrir um parêntese aqui, Felipe, é uma coisa muito interessante, porque Maria, quando ela concebeu Jesus, ela dirigiu-se à casa de Isabel, que ficava de 100 a 130 quilômetros de Nazaré, numa comunidade chamada Encarim, uma região montanhosa da Judéia. Conta-nos os evangelhos que Zacarias estava de trabalho no templo quando ele recebeu a informação de um anjo que Isabel engravidaria, conceberia, já em avançada idade. E aí tem uma matemática interbíblica aqui. Nós sabíamos que Zacarias era da linhagem de Abias, um sacerdote da época de Davi, que foi incumbido da família de Itamar para cuidar do templo. Então, os levitas cuidavam do templo em 24 turnos. O turno de Abias era julho. E Abias, a gente sabe disso pelo livro 1 Crônicas. No iniciozinho de 1 Crônicas, a gente sabe dessa informação. Como Zacarias era da descendência de Abias, Zacarias estava no templo, a serviço, no mês de julho, no 8º turno do ano eclesiástico. E o anjo lhe vem anunciar a gravidez de Isabel. Então Isabel engravida em julho. Em agosto, Isabel está com um mês. E os evangelhos nos dizem que quando Maria vai visitar Isabel, que os filhos estremecem de ventre a ventre, João Batista e Jesus Cristo, e aí Isabel diz, eis que a mãe do meu Salvador me vem. E por que me vem? Os evangelhos nos dizem que Maria visitou Isabel com Isabel no 6º mês. Maria estava no 1º mês de gravidez. Então veja, se Abias estava no templo em julho, em janeiro, Isabel estava com 6 meses. Maria visita Isabel com 6 meses. Maria estava com um mês de gravidez. Então é só a gente contar 9 meses de gravidez de janeiro em diante, para a gente saber a relativa data do nascimento de Jesus. A gente já sabe que historicamente Jesus não nasceu em dezembro, a gente já sabe que foi uma tradição da igreja dos nossos irmãos católicos,
que resolveram substituir uma festividade pagã. Mas essa é uma conta interessante que a gente pode fazer pelas informações materiais que a Bíblia nos dá. E esse é um sinal de serviço também. Maria servia porque ela era, conforme Pastorino nos lembra, ela era obediente, humilde, simples e resignada. E aqui cabe muito um exemplo para que nós possamos entender o quanto a gente ainda precisa desenvolver essa mansuetude, essa afabilidade, essa misericórdia, essa pacificação nos nossos corações. Eu tenho uma prima, Felipe, que ela diz assim: eu tenho uma raiva imensa de mim porque as pessoas me fazem algo mal e 2 horas depois que as pessoas me disseram uma coisa ruim, é que me vem a resposta na ponta da língua. 2 horas depois. Aí a nossa avó diz assim, dizia, que está desencarnada, diz assim: minha filha, dê graças a Deus, porque pior seria se você a resposta viesse na ponta da língua, no ato que ela poderia ser dada. Você seria um espírito mais feio. Exato. Você seria um espírito belicoso. Agora, como essa resposta vem 2 horas depois, é que você já não é um espírito mais tão feio assim. Então, essa pacificação de estar a serviço, de olhar o outro, de ir ajudar, sentir a necessidade na alma de ajudar, porque a sua prima era em avançada idade, tinha ficado grávida, estava com 6 meses de gravidez. Maria, pressionada por ter concebido, sem conhecer homem, com a vontade de ajudar Isabel, sai e vai em busca de Isabel. E essa é uma referência das maiores para a gente, desse espírito sapientíssimo, perfeito, de serviço, que vai ao encontro do outro, que, ao mesmo tempo que cuida de si, sente a necessidade no imo da alma de cuidar do outro. E essa é uma referência linda, linda, tal qual a referência de quando Jesus está nas bodas de Caná, que Maria está um casamento de um amigo e falta o vinho. Maria dirige-se a Jesus e diz: Jesus, faltou vinho. E ele diz: mulher, tu sabes que não é chegada a minha hora. Maria ignora Jesus, chama os serviçais da casa e disse: traz água e fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus pega e obedece Maria. Ora, se o nosso co-criador em plano maior, que junto com uma outra pleiade de Cristos teceu o nosso orbe terrestre, obedece Maria, ainda que tenha dito para ela que não era chegada a hora, e ele obedece humildemente Maria, Maria torna-se uma referência para nós das maiores no Evangelho, pelo seu compromisso de cuidado, de referência, de padrão vibratório e de representação da não desobediência do Cristo em relação a ela. E nós não estamos falando isso aqui para colocar Maria no altar, porque nós espíritas e muitos outros religiosos partem do princípio que nós devemos adorar apenas ao Senhor nosso Deus. Apenas ao Senhor nosso Deus. Jesus jamais pediu adoração para si. Um dos fundamentos teológicos de que Jesus não é Deus é porque Jesus não pede adoração para si. Jesus não pode, não precisa, não deve ser adorado. Jesus é o nosso modelo e guia de conduta, de formação, de desenvolvimento espiritual. Maria não é para ser adorada. Maria é um exemplo, um modelo, uma guia, uma referência de orientação das nossas condutas, de compreensão da vida, de lapidação da alma. Maria nunca pediu adoração para si. Essa não é a referência aqui. Nós não estamos falando de Maria como um ente de adoração. Estamos falando de Maria como um espírito perfeito, sapientíssimo, justa, humilde e obediente, simples e resignada. E apontando essas referências de Maria como luzes de lapidação das nossas consciências.
para que nós percebamos o outro como um ponto de contato com Deus. E estamos tentando aqui operar no que põe o texto materialmente para as nossas elucidações. E estamos colocando aqui a palavra espírita de lado, inclusive. Fantástico. Oi, Emma, várias foram as considerações, aliás, há vários aspectos relativamente aos irmãos de Jesus. Há quem diga que os irmãos se referiam aos filhos de Maria de Cleófas, que na verdade acabavam por ser seus primos, e naquilo que era a cultura judaica também os primos eram ditos como irmãos, e poderia também haver esse tipo de confusão relativamente ao trato, sobretudo naquela passagem quando Jesus fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e isso acaba por ser muitas vezes trazer algumas perspectivas. Mas mais do que essa questão mais superficial, se Maria teve irmãos, se teve filhos, é realmente a referência moral que Maria traz para todos nós. E sobretudo como um manancial de referência, como tu estavas a dizer, de obediência à vontade do Pai, para com aquilo que era a sua missão, e torna-se de facto uma grande referência para todas as mães que perdem filhos, não é? Que talvez seja das maiores dores que um espírito encarnado possa passar, é de facto a perca de um filho, não é? No processo reencarnatório. E a forma como ela lida com isso, a forma como ela acolhe, não é? Ela podia fugir, podia não, mas mantém-se ali firme, não é? A observar tudo aquilo e ainda assim confiar na vontade de Deus. Portanto, só um espírito de alto gabarito, não é? Para já que consegue germinar no seu ventre também um espírito como o Cristo, não é? Mas depois todo o seu testemunho é de facto de uma riqueza espiritual com a qual temos muito a aprender. Sobretudo nesta questão da simplicidade, porque é uma personagem que, sendo de segundo plano, entre aspas, acaba por vir ao de cima exatamente pela sua profunda simplicidade e pela sua profunda humildade. Tal como José. José, temos pouquíssimas referências sobre José, mas diz Emmanuel que José passou pelo divino silêncio de Deus. Eu acho que estas duas personagens, ou seja, que se ocultam perante a vida para cumprirem aquilo que é o desígnio de Deus para as suas vidas. Portanto, eu acho isto, olha, maravilhoso, estas personagens que de facto têm tanto para nos ensinar, quando muitas vezes nós hoje queremos aparecer, não é? Queremos fazer, queremos construir, e eles conseguem, na sua simplicidade, ocultar-se para o mundo para serem levados pelo Pai. Isto é muito, muito bonito. Felipe, querido, eu estou numa casa de campo, eu liguei um ventilador aqui do ladinho, que não dá para deixar ar-condicionado na casa, em função à vontade, nós estamos em casa. Enfim, deixa de estar à vontade. Obrigado. Felipe, olha, esse detalhe que tu trazes é um dos mais cruciais que a gente precisa colocar reparo, porque Maria, sabendo da envergadura crística do seu filho que veio ao mundo para servir como uma referência de salvação, de iluminação, de refazimento de toda a interpretação da lei, Maria o viu ser arrastado, cuspido, humilhado, injustiçado, torturado, ensanguentado, chicoteado, humilhado, e o viu numa via crucis para o caminho do Calvário. E Maria teve um dilaceramento profundo da alma. Um dilaceramento profundo da alma. Maria sofreu como mãe uma dor excruciante. Depois ela viu seu filho ser pregado numa cruz, transpassado, coroado com uma coroa de espinhos.
verter sangue e jorrar água do transpassar de uma lança. Maria sofreu dores avassaladoras. E em momento nenhum Maria se pôs contra Deus. Mas Senhor, por que comigo? Mas Senhor, eu te trouxe o filho. Mas Senhor, vamos barganhar. Mas Senhor, tu me deves. Mas Senhor, eu te ordeno. Hoje a gente tem uma coisa muito monstruosa, teologicamente injustificável, que é a teologia da retribuição, que ganha o mundo afora, aviltando o Evangelho. A teologia da retribuição, com todo respeito ao teu eu não deveria estar falando isso em função até a um juízo de valor, me desculpa por isso, mas é algo difícil de compreender teologicamente, inclusive, porque, entre outros problemas, põe Deus atrás de um balcão de barganha e barganha com Deus. Jesus, quando provado no deserto, ele olha o daimon, o espírito da provação, e diz assim: não tentarás o Senhor vosso Deus, como uma das respostas a uma das provações a qual lhe é imputada. E ele recusa, dizendo: não provarás o Senhor teu Deus. Não determina nada a Deus, não barganha com Deus. Tem uma coisa linda na teologia popular, que é as pessoas rasgarem os joelhos em procissões, rasgarem os pés em procissões e, enfim, fazerem um sacrifício de sangue e de carne. Desde Oséias 6,6. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer misericórdia. Isaías lembrou disso também, que Deus não agrada a Deus sacrifícios. No iniciozinho de Isaías, inclusive, o que agrada é misericórdia. E Jesus tornou a lembrar os profetas no Novo Testamento que Jesus não quer sacrifícios de sangue e de carne, Jesus quer misericórdia, perdão, expressão de amor. E sacrifícios e barganhas na teologia popular é bonito, é um elemento que constitui uma dada racionalidade de fé, mas a fé que é a mais cara é essa nos lembrada por Maria, essa fé que não barganha, que não prova a Deus, que não julga Deus, que não determina Deus, que não murmura ante a Deus. Não tem nada de errado com a gente lamentar. Jeremias escreveu um livro só de lamentações, profundas lamentações. Está na Bíblia, inclusive, esse livro. Não tem nada de mal chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou ruim, eu estou assim, eu estou destruído, me ajuda aqui, me ajuda a entender. Não tem nada errado lamentar. Agora, quando esse lamento põe Deus à prova, quer seja por intermédio de uma barganha, ou quer por intermédio de uma murmuração: por que comigo, por que comigo, por que comigo? Nos achando melhor do que as pessoas que passam situações, circunstâncias semelhantes. Isso é uma questão que nos põe à prova a nossa envergadura de fé. E Maria, em momento nenhum, por mais dilacerada de alma que ela tenha ficado acompanhando a via crucis do seu filho, em momento nenhum ela peita Deus. Então Maria é aquele exemplo de fé que diz: Senhor, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui. Inclusive Paulo, Felipe, em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos diz assim: em tudo dai graças, porque tudo o que vos acontece é do consentimento de Deus. Veja que Paulo não diz assim: em tudo dai graças, menos a um câncer. Exato. Em tudo dai graças, menos há uma extrema dificuldade financeira. Em tudo dai graça, não há senão. E Maria é esse exemplo de acolhimento. Não que a gente deva passar por opressões calados, por opressões reduzidos numa insignificância de quem não chora, de quem não apresenta a Deus, de quem não busca, de quem não pede, de quem não tenta entender para sair. Em absoluto. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa entender que se as coisas por vezes acontecem, é porque elas querem nos dizer algo que talvez nós não tenhamos ainda entendido satisfatoriamente a profundidade da mensagem que elas nos trazem por estar acontecendo. E Maria é esse exemplo de resignação e de vivência em relação à confrontação do sofrimento, vendo o seu filho numa via crucis que lhe trouxe dores excruciantes.
é fantástico porque ela, pois, é que perante todo esse contexto de um sofrimento atroz, ainda assim depois consegue consolar. E isto é que é desconcertante também, não é? Quer dizer, nós olhando para isto assim de uma forma racional, vimos de facto uma mãe que perde um filho, mas lá está, logo se reergue, logo ganha ânimo e só o poder do amor é que consegue fazer isso, né? Só mesmo, e nós vimos que à medida que os espíritos vão evoluindo bastante, eles perdem o livre-arbítrio, né? Porque eles acabam por só fazer a vontade de Deus. E Deus pede-nos sempre que nós sirvamos, independentemente das dores, independentemente das circunstâncias difíceis da vida. E Maria também traz esse espírito eh, de perante a adversidade, todos nós nos podermos reerguer, não é? Ainda que em estados máximos de sofrimento, como a questão do desencarne de um filho, podemos sempre construir sempre algo bom, sempre algo novo, sempre adiante, com fé, com amor, com esperança, e isso depois é que é o testemunho individual de cada um, não é? Maria, sendo mãe de Jesus, em Éfeso, a falar para aqueles aflitos todos, eu faço ideia aquela vibração amorosa, não é? De um coração abatido, mas que ao mesmo tempo a irradiar amor de uma forma que impacta todas as pessoas que estão à sua volta. E Humberto Campos traz-nos esses relatos fantásticos no livro Boa Nova, de todas estas pessoas aflitas, estas pessoas que desamparadas pelo mundo, e a importância que faz nós termos amor no coração e podermos nos entregar ao serviço. Eu acho que o versículo, acho que é o 38, de Lucas, que ele diz: Eis a serva do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu acho que isto resume a Maria. Eis-me serva do Senhor. Olha, Oliviana, olha quando nós pudermos dizer: Eis o servo do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. A Felipe, que disponibilidade, né? profundidade, né? A disponibilidade espiritual. Já não importa a minha vida, importa é aquilo que Deus tem para servir de mim para que se construa a providência. Isso é fabuloso. Dá-nos um sentimento de transcendência. Dá-nos um Ô, sentimento. ô, Diz. ô Felipe, e eis-me aqui na família que tu me dirigiste, eis-me aqui nesse projeto de vida que eu, por enquanto, estou ora ocupado. Eis-me aqui na firmeza de propósito de cuidar melhor de mim, cuidar melhor da minha saúde, cuidar melhor dos meus pensamentos, cuidar melhor da minha alimentação, cuidar melhor do meu corpo. Eis-me aqui. Então, Maria era inteira, plenamente inteira. Eis-me aqui. Nós poucas vezes somos inteiros em nossas vidas. Nós caminhamos aos pedaços. Nós temos um pedaço do coração num projeto, um pedaço do coração num outro projeto. Nós amamos alguém de um modo diferente e esse amor diferente acontece, é claro, obviamente, mas nós amamos numa escala muito diferente, não é? Absolutamente desigual. Absolutamente desigual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que escutam e praticam a palavra são minhas mães e meus irmãos, mas nós ainda amamos o nosso irmão diferente do que amamos o nosso vizinho. Amamos o nosso vizinho diferente do que amamos a um deserdado social, a um estrangeiro. Não é? Nós esquecemos que no planeta Terra todos nós somos migrantes. Independentemente de onde nascemos, independentemente de onde vivemos em relação a onde nascemos, no planeta Terra todos nós somos migrantes. E a gente consegue amar aos pedaços. E Maria, como tu muito bem disseste, inteiramente plena, inteira. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça-se em mim
segundo a tua palavra. Esse é um dos exemplos referenciais. E mesmo quando Maria foi apresentar Jesus no templo, quem recebeu Maria no templo foi Simeão. Lucas nos conta no capítulo 2, versículos 34 em diante. E Simeão olha o menino Jesus e sente um estremecer, sente um padrão vibratório que transpassa o seu coração, que transpassa, refrigera o seu espírito. E Simeão diz: Maria, me deixa pegar essa criança no colo. Porque ele tinha ali a firmeza, a convicção absoluta de que ele estava olhando o Messias encarnado. E aí Maria entrega o Messias para Simeão, Simeão coloca o Messias no colo, Simeão olha Maria, e Lucas, no capítulo 2, lá chegando no versículo 40, Simeão diz para Maria, Maria, esse menino também é fruto de uma espada afiada que te transpassará o coração, Maria. Anunciar. Mas ainda assim, Maria estava inteiramente dedicada à missão para com o Messias, para com o Cristo. Então, essa inteireza de ser, sentir, pensar, agir, comportar-se, essa essa completude inteira de ser, sentir, pensar, agir, comportar-se. A gente não fala uma coisa e sente outra. A gente pratica uma coisa, mas fala uma outra. Esse ser aos pedaços que a gente passa muito tempo da encarnação sendo. Maria é a nossa referência de inteireza de ser. Um ser integral, né? Em todas as suas dimensões é inteira, né? Acaba por trazer isso. Olha, Yama, ela de facto é um exemplo para todos nós, traz uma história fortíssima, traz nos pequenos detalhes que estão ocultos, não é? Quando nós vamos esmiuçar um pouco dos detalhes, vamos percebendo a beleza, a subtilidade, não é? Portanto, é uma reencarnação muito subtil, não é? Com muita, aliás, bem ao jeito feminino, não é? Com muita delicadeza, com muita sensibilidade, e isso é tudo muito bonito. Mas olha, então, como mensagem final, Yama, o que é que tu gostarias de dizer sobre Maria? O que é que Maria te inspira? Qual é a grande mensagem de Maria para todos nós que somos almas com grandes sofrimentos? Felipe, querido, como mensagem final, é uma outra coisa desafiadora demais, né? Olhar Maria e tirar um detalhe, um elemento da personalidade, da representação, da referência de Maria para fazer essas considerações finais aqui, Felipe. Mas eu vejo, Felipe, que é a expressão de superação do egoísmo. Eu queria ficar com isso, sabe, Felipe? A expressão de superação do egoísmo. A gente não vê egoísmo nos traços constitutivos de Maria. Nunca. Nunca. Eu não estou dizendo aqui, Felipe, que a gente não olhe para a gente, que a gente não pense na gente, que a gente não cuide da gente, que a gente não opte por relações paritárias no nosso cotidiano, nos nossos cotidianos afetivos, para com as pessoas que nos circulam e nos integram às estruturas de vida. Nós precisamos, pelo nível de consciência que nós estamos, nós ainda precisamos de uma relação paritária, né? Ainda precisamos de uma relação de dar e receber, equilibradamente paritária. Recentemente eu passei por uns apertos aí emocionais, Felipe, e eu estive consultando um psicólogo, sabe? Eu precisava ter ido a um psicólogo há muito tempo, mas resolvi recentemente. E ele me falava muito dessas questões, que não era uma troca justa, que não era uma troca justa, que não era uma troca justa. Aí eu olhei para ele e disse assim, mas eu sou cristão. Não existe trocas justas para um cristão, porque um cristão sempre está mais afeito a dar que receber. Essas trocas justas são lógicas epistêmicas que servem muito em determinados domínios disciplinares, domínios de conhecimento. Mas o cristianismo, a gente vai até um ponto, sabe o 70 vezes 7?
num dia, não vos digo 7 vezes num dia, mas 70 vezes 7 vezes. Eu acho que não existe uma troca necessariamente justa, porque o cristianismo, ele ama, e o amor, ele é grandioso, o amor é despretensioso, e o amor, ele é incomensurável, ele é libertador. Mas chega um momento que a nosso nível de consciência entende que, por mais que não seja justa, não pode ser tão injusta essas trocas que nós nos constituímos, enfim. Mas a gente, independentemente dessas agruras da vida, Felipe, a gente tem demorado muito sair do egoísmo. O egoísmo ainda tem sido uma pedra de toque. O egoísmo contaminou o nosso interesse pessoal. A questão 853, 893 e 895 do Livro dos Espíritos fala sobre o quanto o nosso interesse pessoal está contaminado pelo egoísmo. Quase nunca a gente pode dar conta de tomar uma decisão na vida onde o egoísmo não seja um fator predominante daquela decisão deflagrada. E isso é ruim, isso adoece a alma, isso prejudica o padrão vibracional de mentes e corações. Quanto mais egoístas nós formos, mais infelizes nós seremos. E quanto menos egoístas nós conseguirmos ser, mais felizes nós conseguiremos ser. E Maria é essa expressão absoluta de superação do egoísmo. Então, para mim, entre tantas referências de Maria para esse estágio de evolução da minha consciência, hoje, amanhã pode ser outra coisa, mas hoje é o quanto a gente precisa vencer o egoísmo que em muito contaminou as nossas estruturas de decisões pessoais. E Maria é essa referência de purificação daquilo que nos chaga ainda a alma. Fantástico. Muito obrigado, amigo. Então, olha, para celebrar aqui, tive aqui uma inspiração para recitar aqui um poema que faz jus aqui a Maria, e o poema é de João de Deus, está no livro Parnaso de Além Túmulo, e depois de o ler, eu vou pedir-te o favor que possas fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, está bem? João de Deus, angústia materna, fala do amor de uma mãe que perdeu o seu filho e que fala da saudade, e ele já no mundo espiritual. E diz assim: ó lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando o céu, dize-me, lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu. A morte ingrata, fria e impediosa deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa, roubou-me sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era grácil e encantador, meu anjo belo como a açucena, cheia de vida, cheia de amor. Disse-lhe a lua: eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto, se conheço, conheço bem. Então responde-me sem demora, continuava sempre a chorar, e qual estrela cheia de aurora foi o meu anjo se agasalhar. Mas não o avistas, responde-lhe ela, naquela estrela que treme luz. Abre teus olhos, é bem aquela que anda cantando no céu de luz. E a mãe aflita, martirizada, ficou a estrela que lhe sorriu. Sentiu-lhe os raios extasiada e dos seus cantos feliz ouviu. Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo. Do sofrimento uma tua lembrança e abre o futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho o doce trabalho, missão é toda só de alegrias. Flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, luz da alvorada, ó linda estrela que adorna o céu. Gritou-lhe a pobre desconsolada, porque tu guardas o filho meu. Se tu me odeias, se me detestas, contudo eu te amo e te pergunto, quem não tem saudades das minhas festas? O teu anjinho teve-as também. Em mim a noite não tem guarida, aqui terminam os dissabores. Aqui em tudo floresce a vida, vida risonha cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou logo que o seu filho lindo, todo vestido de um brilho santo, num belo raio de luz sorrindo.
Disse-lhe o filho: tive de veras muita saudade, mãezinha amada. Sentia a falta das primaveras, sentia a falta desta alvorada. Não resisti, tanto era a saudade. Voltei do exílio, fugi da dor. Aqui é tudo felicidade, paz, ventura, carícia e amor. Oh, mãe, perdoa-se, mas não pude ficar contigo na escuridão. A terra amarga, tristonha e rude envenenava o meu coração. Aqui na estrela também há fontes, jardins e luz e fantasias. Sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui te vejo, daqui eu velo, pelo sossego dos dias teus. Peço-te o ninho ditoso e belo, muito pertinho do amor de Deus. Aí os olhos da desditosa nada mais viram no eterno lar. Viu-se mais calma, menos saudosa, e estranhamente pôs-se a chorar. Saudade materna. Meu amigo, a palavra é tua. Mãe Santíssima, nós que aqui estamos, corações encarnados e desencarnados, em torno desse banquete espiritual que providentemente nos ajudaste a ter. Mãe Santíssima, longe estamos de entender as tuas representações, a profundidade dos teus ensinamentos. Misericordiosamente para conosco, sê conosco, ajuda-nos, inspira-nos, orienta-nos a cuidar, orienta-nos a amar, orienta-nos a compreender o que seja obediência. Mãe Santíssima, ensina-nos a devotarmos-nos na direção humilde dos processos de superação dos nossos egoísmos. Sê conosco nessas missões. Que os lares no entorno dos nossos lares, que todos aqueles que sofrem em leitos e hospitais, aqueles que desencarnaram e angustiados se encontram, os corações aflitos, os que aqui ficaram, aqueles que hoje dormirão sem pão, aqueles que hoje dormirão sem teto. Mãe Santíssima, que os teus obreiros e obreiras da vida eterna possam ampará-los, possam auxiliá-los. E conosco, Mãe Santíssima, seja. É o que dirigimos humildemente, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Doce Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Querido amigo, é sempre um gosto ter-te connosco. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu coração fraterno. Nos presenteaste com tanto conhecimento e tanto amor. Em nome da Casa com o Evangelho, em nome de todos aqueles que nos acompanham, um grande abraço para ti, que continuas a ser sempre instrumento e servo do Senhor. Que Jesus te abençoe e que Maria te inspire às boas obras. Quanto a nós, queridos amigos, despedimos-nos de todos, aproveitando a oportunidade para que acompanhem o nosso trabalho. Portanto, nós estamos aqui nas redes sociais, possam estar connosco, subscrever os nossos canais e acompanharem o trabalho que se vai fazendo a pouco e pouco. Que Maria vos abençoe, que o seu manto de luz possa cobrir a vós, às vossas famílias e também aqueles que estão mais afastados de vós. Quem nunca teve adversários? Mas Jesus ensina-nos: amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Com a ajuda de Maria, um dia todos seremos amigos. Até amanhã, se as quiser. Fiquem com Deus. Tchau e ama. E bom fim de semana. Fiquem bem.
never will man see the sky so